Oi gente, mais um vídeo, só que esse vídeo é um vídeo um pouquinho diferente. Na verdade é a realização quase de um sonho, porque eu gosto muito de série, eu gosto muito de cinema. E escolhi começar por uma série que eu não gostei tanto, que é You, Você, do Netflix. Porém, eu achei bem pertinente, porque assim, vi várias pessoas falando em canais, tanto daqui do Brasil quanto de fora. E eu, assim, por amor à profissão, eu consegui tirar alguns pontos que eu acho que vai ser bem interessante a gente conversar sobre relacionamento abusivo, sobre stalker, sobre qual é a diferença, né, entre stalker e crush. A gente vai falar sobre um ponto que eu peguei em outros canais, né, pedindo uma opinião sobre, uma opinião médica, falando especificamente sobre o Joe, que é o personagem principal. Então eu vou falar um pouco sobre transtorno de personalidade. E vamos falar sobre série, que é uma coisa que eu gosto muito. Então, bora lá. Amanda, sobe a vinheta. Eu comecei a assistir a série You, do Netflix, Você. E assim, gente, não gostei. Não gostei, mas nossa, mas eu não gostei mesmo. E aí assim, eu fiquei pensando assim, gente, por que eu não gostei? Por que eu não tô gostando, né? Tudo bem que eu sou chata, eu sou uma pessoa meio old school, meio velha, eu gosto de coisa... eu gosto de personagens fortes e gosto bastante de atores muito fodas, assim, eu sou meio... Enfim... Mas eu falei, não, eu vou persistir, vamos ver o que vai rolar. E aí, com o passar do tempo, eu fui entendendo que essa sensação do tipo, ai caramba, tá difícil, né, me conectar com algum personagem, é proposital, porque a narrativa toda é feita sob a perspectiva do Joe. Então, assim, a história é uma história super atual, é filmada em Nova York, ela tem uma fotografia, isso eu tenho que dizer, ela tem uma fotografia fantástica, é lindo. Apesar que, né, tá sempre, né, assim, shine, sol, mas beleza. E eu acho que teve uma outra temática que me deu vontade de falar, que foi um vídeo de uma atriz, e aí sim, de uma série maravilhosa chamada Stranger Things, do Netflix, que é uma série incrível. E aí chegou a Millie Brown, que é a atriz principal, que faz a Eleven. E ela fez um vídeo dizendo que, tipo, não, mas o cara não é creep, ele não é meio maluco, ele só tá apaixonado. Okay, so I just started that new show, You. He's not creepy, he's in love with her, and it's okay. So I'm obsessed with it, I'm binge watching it, absolute banger Netflix. Mwah. Então, gente, eu acho que esse é o ponto que eu quero começar falando. Então, assim, a Beck, que é a pessoa ao qual ele é apaixonado, entre aspas, ela é uma menina muito parecida com o padrão, ela é uma menina muito genérica. Então, o que é a Beck? A Beck é uma menina que tem um relacionamento conturbado com o pai. Ela é uma pessoa muito insegura, as amigas dela estão sempre colocando ela pra baixo. E aí fica aquela coisa assim, puta, eu gosto ou não gosto da Beck. Assim, o lado positivo da Beck é que a Beck é muito bonita, então ela prende a atenção por causa disso. Sim, ela é muito bonita, talvez é o que mais tenha me chamado muita atenção no vídeo. Mas beleza, fora isso, o que eu acho interessante, que eu acho que até me fez pensar sobre a declaração da Millie Brown, é que assim, gente, a gente tá muito acostumado nessa história de que o amor ele tem que ser meio sofrido e caramba, que coisa mais legal ter um cara, um stalker, porque ao mesmo tempo que não é legal, tem uma coisa do ser humano que é curtir ser observado, né? Então as coisas meio sombrias. Então, e aí também já esbarrei numa outra parte, assim, por que será que a gente gosta, por exemplo, tanto de filmes sobre serial killer? Assistindo essa série, me lembrou muito do Dexter, que também é uma série muito foda, mas enfim, já parou de passar. E o Dexter, ele era um assassino serial que matava em nome de que ele achava que ele era um justiceiro e tal. E aí sim, a gente consegue se identificar, ele é um anti-herói. O Joe, ele não dá, gente, porque ao mesmo tempo que a menina vira e fala assim, não, mas ele só tá apaixonado. Não, gente, ele tem alguns transtornos de personalidade, ele tem, claro, traço de psicopatia. Então, o que é a psicopatia? A psicopatia, ela é a ausência da empatia.
Então, o que eu peguei? Eu peguei transtornos de personalidade antissocial. Eu peguei transtornos de personalidade narcísica. Então, quando a gente vai falar sobre transtornos de personalidade narcísica, a gente vai falar de uma pessoa que tem uma necessidade muito grande de tudo, como se ele realmente fosse o centro das atenções, sabe? Tudo estivesse acontecendo por um motivo que tem a ver com ele. Ou o transtorno de personalidade antissocial. É claro que existem vários parâmetros, tá, gente? É muito complexo passar qualquer tipo de diagnóstico. Então, assim, para você ser diagnosticado com esses transtornos, você precisa de um diagnóstico muito criterioso, você precisa obedecer uma série de critérios. E uma coisa que é legal é que os transtornos de personalidade, eles se convergem entre si. Então, uma pessoa que tem um transtorno de personalidade borderline tem alguns traços de pessoas que têm transtorno de personalidade antissocial. Enfim, tem várias coisas que a gente pode falar. E eu acho que também uma coisa que é bem interessante de dizer, né, é com relação ao fascínio que as pessoas têm por esse tipo de personagem, né? E aí me lembrou do meu TCC, que foi As Variáveis que Levam o Indivíduo a se Tornar um Assassino Serial. E aí nesse TCC, eu e uma grandiosíssima amiga minha, a Ju, a gente foi entender por que uma pessoa pode se tornar um assassino serial. O Joe, ele não é um assassino serial, mas acho que é legal a gente trazer, porque normalmente esses assassinos em série, a violência, ela desperta muito interesse na gente, porque normalmente a gente não conhece. Então, aí me lembrou, por exemplo, o Maníaco do Parque, que foi um assassino serial super famoso aqui no Brasil. E esse cara, gente, chegou a receber quase 1000 cartas de mulheres que queriam ter uma relação mais íntima com ele. Então é óbvio que a mídia tem um papel muito, muito intenso sobre isso, mas eu acho que esses caras, eles geram uma relação um pouco curiosa nas pessoas. E isso é uma coisa que assim, a gente tem que se debruçar para tentar entender muito, e eu teria que fazer um vídeo só sobre isso. Mas eu acho que também um outro ponto que eu acho que é interessante a gente trazer é sobre a relação do relacionamento abusivo, né? Então, assim, a partir do momento que esse cara começa a se interessar pela Beck, o Joe, ele fica, tipo, muito crazy. Ele pega o celular dela, na cabeça dele, ele acha que ele tem todas as respostas e que ele vai salvar ela, porque ela precisa, primeiramente, que ela precisa ser salva. E eu acho que o único momento que ele se conecta, entre aspas, com ela, é quando ele vê nela, porque ele trabalhava numa livraria, e ele vê nela um desejo de ser uma escritora, mas nem isso, gente. A menina tenta ali escrever, mas não vai. Então, o que eu acho que é interessante a gente dizer é que quando a gente vai pensar sobre relacionamento abusivo, durante muito tempo há toda uma manipulação, né, de quem faz essa questão do relacionamento abusivo, né? E no sentido assim, então, mas eu acho que tudo bem ele olhar o meu celular. Mas eu acho que... E aí também tem um outro ponto. Parece que só a mulher pode ser vítima de um relacionamento abusivo. Não. Mas eu acho que quando a gente olha pra história do Joe, acho que até isso é uma coisa que a gente tenta justificar. Esse cara foi traído, e aí, tipo, sabe assim, mas ele tá fazendo isso só porque ele foi traído. Então, primeiramente, as justificativas de um comportamento ruim não pode ser a razão de você ter uma pessoa nesse perfil com você. Eu fiz uma série de 2 vídeos que eu vou colocar aqui, que fala sobre indícios da sua personalidade que poderiam fazer você entrar num relacionamento abusivo. Então, assim, o que eu acho que é muito interessante a gente olhar é que muitas vezes o que eu sinto é que, principalmente no consultório, é que as pessoas muitas vezes elas acabam um relacionamento. Então, por exemplo, ele foi traído. Tipo, ele vai e projeta esse medo de ser traído ou medo de ser abandonado, por exemplo, provavelmente alguma relação com os pais dele, pra cima desse relacionamento. E isso é o que muito acontece nos relacionamentos. Então, eu adoro fazer terapia de casal. Por quê? Porque na terapia de casal você consegue ver que a maioria das discussões, elas vêm de aspectos que não diz necessariamente a respeito do casal, a respeito do parceiro, mas sim são questões que você teve com outro relacionamento, com seu pai, com sua mãe. Ai, Fernanda, mas é tudo mãe, é tudo pai. Então, gente,
Em suma, tem muita coisa, né? Então acho que por isso que é importante a gente fazer uma autoanálise, uma reflexão, e eu acho que assim, a mensagem maior que deve ser passada é que sim, isso é um relacionamento abusivo, não, isso não é legal, não, isso não é normal, não é possível você romantizar um relacionamento onde uma pessoa quer ser tudo pra você. Tem até uma hora que, tipo, esse cara é um assassino, esse cara, aliás, spoiler, né, tem spoiler, então o que eu vou dizer agora é um spoiler. Ele mata o ex-namorado dela, que não é nem namorado, é um cara que ela fica, entendeu? Porque ela é uma mina muito insegura, então assim, ela vai lá, fica com um cara, mas nem tem um relacionamento super com ela. Ela tem uma amiga que super deixa ela pra baixo, e aí o cara simplesmente, tipo, eu vou matar ela. E assim, mato. E aí tem uma outra parte que a gente consegue até ficar com um pouquinho de empatia por ele e tal, não sei o quê, que é o Paco, que é um personagem que não aparece no livro. Eu não li o livro, tá? Mas eu vi muitas pessoas falando. O Paco é um menininho, jovenzinho, tal, que tem uma relação muito complicada com a mãe, que também é um contraste interessante da relação, porque essa mulher, essa vizinha, ela tem um relacionamento muito, muito, muito ruim. E como o cara, literalmente, ele é claramente um cara cruel, a gente pensa assim, nossa, mas o Joe nem é tão ruim assim. Gente, tem muita manipulação, tem muito relacionamento abusivo que é muito pior do que alguma coisa que envolva agressão física, porque até que ponto, né, a dor da alma dói menos do que a dor no corpo. Então isso também é um ponto a se trazer. Eu acho que um outro ponto, tem vários pontos, né, mas eu acho que um outro ponto legal também pra trazer é que às vezes a gente fala assim, mas eu quero ter um relacionamento tranquilo, eu quero ter um relacionamento maravilhoso. E de repente, quando eu tô nesse relacionamento, eu não dou conta. Tem uma hora que a Beck tá namorando com ele e tal, e aí de repente ela fala, não quero mais você. Eu sei. Aí aquele momento você fala assim, gente, é sério? Acabou? Acabou. E aí esse cara começa a se envolver com uma mulher, né, com um comportamento mais maduro, tal, não sei o quê, e é tudo legal, bacana, tal, tá. Só que aí a Beck pensa assim, agora eu quero ele de volta. De repente o tesão voltou. Então, gente, né? Eu acho que também tem um pouco disso, assim, às vezes a gente quer muito ter um relacionamento e às vezes, assim, o que eu sinto é que, de novo, né, em terapia de casal, a gente quer ter um relacionamento sempre com aquele frenesi, com aquele frio na barriga, sabe, aquela coisa que você vê o boy, que você vê a menina, você quer arrancar a roupa dele, aquele sexo all night. Gente, na realidade não dá, né, porque, tipo, chega uma hora que você vai pra um outro lugar da relação e você tem que ir reconquistando aquele lugar ou criando um novo lugar. Porque senão fica muito fácil, né? Tipo, não quero mais namorar com você, não tô mais sentindo isso, eu vou lá e arranjo outra, e quando eu vejo você tá com outra, eu vou lá e pego você de novo, porque é assim. E aí, a cena, gente, ele sai correndo, uma coisa assim, cinematográfica, assim, eu vou lá, jogo uma pedra nela, mas eu quero ficar com você, sobe aqui. Gente, é muito forçado. É muito forçado. Mas enfim, até das coisas forçadas a gente tem que tirar, né, gente? Então, eu acho que é uma série bem atual e o que eu acho que é legal é a gente pensar sobre a nossa ideia que a gente tem sobre o amor, né? Sobre não confiança. Gente, não é legal ficar olhando o celular do outro. E outra, se você sente que você não confia nessa pessoa, tudo bem, tem o outro. Mas acho que também tem uma coisa muito legal de ser dita, que eu sempre falo, é que é a nossa responsabilidade. Então, assim, você atraiu a história que tá com você. Você atraiu esse cara pra você. Você atraiu essa mina pra você. Então, assim, se você atraiu essa história, é porque essa história tem alguma coisa pra te contar. E provavelmente essa história negativa, ela fala alguma coisa sobre um aspecto do teu passado. E que se você não parar e falar assim, hoje eu vou olhar pra mim. Que coisa fácil, né, gente? Não é fácil. Esses dias eu tava fazendo um atendimento e eu virei pra minha paciente e falei assim, então, às vezes até pra mim, às vezes eu saio da minha terapia e falo assim, não sei onde eu tô, não sei onde eu tô. Porque é isso, gente, porque mudar é muito difícil, é muito complexo, mas é necessário a gente fazer essa autoanálise. Então, eu acho que assim, dá pra falar muito sobre, não só sobre a série, mas acho que dá muito pra falar sobre essa distância, né, daquilo que é íntimo e daquilo que é privado. Então tá tudo nas redes, tá tudo nas mídias.
Eu acho que é uma coisa preocupante, né? A gente, um vídeo, por exemplo, como o da Mary Brown, como ela falou, mas eu acho que é reflexo do que a gente entende enquanto amor. Sobre o que... E outra, a gente não tem um modelo saudável. Se vocês pararem para o desafio, aliás, eu gostaria que escrevessem aqui, não existe quase, praticamente, um modelo saudável. Então, quando essa menina vai lá e fala um negócio desse, você fala assim, putz, é mesmo, ela falou, ela é uma mulher da mídia e tal, eu vou acreditar que isso é amor. Não, gente, isso não é amor. Amor é confiança, é toda essa coisa meio clichê, parece, mas é, gente. Amor é confiança, amor é você tá bem com a pessoa e achar que é isso aí, vamos ficar juntos e vamos conversar e vai ser difícil, não vai ser tesão o tempo todo. Vida real. Gente, esqueci de novo, again. Se inscrevam no canal, gente, por favor. Sininho pra receber notificações, tá bom? Aliás, eu adoraria que vocês continuassem escrevendo. Tentei abordar várias coisas e tentei ser o mais honesta possível, dizendo que não gostei da série, mas até quando a gente não gosta, acho que dá pra tirar alguma coisa. É isso. Quer falar alguma coisa? É isso. Se inscrevam, logo mais tô de volta. Aliás, novo formato, se quiserem comentar também, estamos fazendo alguns testes pra lá, pra cá. Pode falar, formato vlog. É um novo formato, é um formato meio vlog. E é isso aí, gente. Estamos aí. Logo mais, novos vídeos para vocês. Um beijo e até! Pages.